Bom dia, meus amores! Na nossa aulinha de geografia de hoje, a gente vai ver as atividades econômicas e os seus produtos, né? Na unidade passada, a gente viu um pouco sobre a produção de alimentos, né? Desde o plantio, né, o cuidado com a terra, até o produto final, né, que chega no comércio, para que a gente possa consumir, certo? Aqui a gente vai ver detalhadamente os setores, né, como está dividido a economia, e a gente vai poder entender um pouquinho do que acontece, certo? Então, veja bem, a gente precisa de pessoas trabalhando, né? Independente de qual seja o setor, o trabalho ele é muito importante, a gente já falou sobre isso, né? A gente tem a questão do desemprego, sim, porém a gente ainda necessita da mão de obra, né? Ou seja, do trabalho humano, né? Para que as coisas se encaminhem, né? Então, tanto no campo quanto na cidade, a gente precisa de pessoas que trabalhem, né, para que as coisas funcionem. Imaginem aí como é que vai ser o plantio da mandioca, por exemplo, ou do trigo, se não tiver pessoas para fazer esse plantio, né? Então, como é que esse produto vai chegar até, né, o supermercado se não tem pessoas trabalhando nas indústrias, né? Então a gente vê que o trabalho ele é fundamental, né? Nessa unidade a gente vai estudar um pouco sobre os três setores em que as atividades econômicas estão divididas, né? A gente tem o setor primário, o secundário e o terciário. E a gente vai conhecer cada um deles, certo? Bom, o setor primário, né, está totalmente voltado ao campo, né, à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. Tia, que palavrinha é essa? Extrativismo quer dizer o quê, né? É a extração de produtos na natureza, tá? Animal, por exemplo, né? A gente pode ter o leite, os ovos. O mineral, a gente pode ter o sal, o ouro, e o vegetal, a gente pode ter o látex, né, que é retirado das árvores. Enfim, então esse é o setor primário, né, está totalmente voltado ao campo, é onde estão as matérias-primas que vão ser usadas para criar produtos, tá? No setor secundário estão as atividades de indústria e construção civil. Então, aquele produto que foi retirado lá no setor primário, lá no campo, né? Por exemplo, a matéria-prima que foi retirada, ela vai ser transformada no setor secundário, porque ela vai estar se encaminhando para a indústria. E o setor terciário é justamente o comércio, onde esse produto que foi feito lá no setor secundário, né, ele vai ser comercializado, ele vai ser vendido, né? A gente tem o comércio e a prestação de serviços, que a gente vai entender melhor o que quer dizer isso, tá bom? Então, observem aí as imagens na página 31, a gente vê o setor primário, justamente o campo, o setor secundário, a indústria e o terciário, o comércio, certo? Eu acho que deu para entender, né, como é que está dividido as atividades econômicas, né? Estão divididas por setores e a gente precisa entender que os três setores estão interligados, um está ligado ao outro, tá? Aí a gente vai ver, tem um desafiozinho, né? Eu quero que vocês respondam, tá? Eu vou deixar como atividade. E aí a gente vai ver a agricultura, né? A agricultura está no setor primário e é de fundamental importância porque a gente retira da agricultura as matérias-primas, né?
ou seja, o milho, o feijão, a mandioca, né? Uma infinidade de produtos que podem ser transformados, né? E vão ser encaminhados ao setor secundário, ou seja, às indústrias, e vão ser transformados, né? Então, veja bem, os alimentos que são retirados na agricultura, os produtos, eles podem ser consumidos em seu estado natural, né? Ou seja, sem passar por nenhuma transformação, que é o caso das frutas e verduras, né? E também a gente consome alguns produtos que passaram por processos de lavagem, de secagem, foram descascados e embalados, como o arroz, o feijão e o trigo, tá? Então, aí na agricultura a gente já pode perceber essas duas grandes etapas, né? Uma em que a gente pode consumir o produto propriamente natural, né? Do jeito que ele foi retirado, a gente pode consumir. E o outro é que ele passou por um processo de transformação. Ele foi lavado, ele foi embalado e aí foi enviado para o comércio, para a venda, certo? Existem produtos naturais que também são transformados, geralmente na indústria, e que resultam em outros produtos, como o caso da cana-de-açúcar, que se transforma em açúcar e em combustível, certo? E o grão de soja, que se transforma em óleo vegetal. Então, vejam, a gente tem três situações aí na agricultura. O produto propriamente natural, que pode ser consumido, né? A gente tem produtos que passam por uma transformação, né? Tipo de lavagem, de secagem, de embalar e aí ser comercializado. E a gente também tem os produtos que são totalmente transformados, né? No caso dos grãos de soja, né? Vai se transformar no óleo vegetal, certo, gente? Aí tem igual ou diferente na página 33. Vocês também vão responder a essas questões, certo? Observem as fotografias a seguir. Elas retratam paisagens rurais que estão relacionadas à agricultura. A forma como as pessoas estão cultivando a terra é igual ou diferente. Então, vocês vão dizer se é igual e diferente e vão explicar a resposta de vocês. Podem fazer aí no livro mesmo, tá bom? Aí a gente vai ver a pecuária. Também está no setor primário, certo? Está relacionada à criação de animais. Falamos em pecuária, vamos lembrar logo de animais, como boi, porcos, aves, ovelhas, certo? Então, a criação desses animais tem como finalidade obter produtos que muitas pessoas consomem no dia a dia, que é a carne, o leite e ovos. Vamos conhecer alguns desses animais. Aí a gente tem o boi, né, que a gente pode ter como produto a carne, o leite e o couro. A gente tem o porco, né, que a gente pode ter carnes e derivados, como linguiça. A gente tem os bodes e as cabras, né, que a gente pode ter carne e leite. Carneiros e ovelhas, onde a gente pode ter a carne e a lã, né? E as galinhas, os patos, avestruzes, os marrecos, onde a gente pode ter carne e ovos, certo? Tranquilo, né? E aí a gente vai para o extrativismo, também que está no setor primário. Ele compõe o setor primário, que é a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Como eu falei para vocês, o extrativismo está ligado à extração de produtos da natureza, certo? E pode ser animal, que justamente consiste na captura desse animal, né? E a principal atividade que é desenvolvida aqui no Brasil é a pesca de peixes, camarões, caranguejos e ostras, né? A gente tem o extrativismo vegetal,
a gente tem como exemplo a extração de frutos como açaí, o guaraná, o palmito, o látex, que eu falei para vocês, as raízes, castanhas e madeira, certo? E o mineral, que é a extração de recursos minerais, que podem ser o ouro, a prata, o cobre, o diamante, né? Então, a gente está conhecendo aí o setor primário, tá? Essa atividade, ela pode ser desenvolvida de uma maneira muito simples. Vamos observar as imagens, tá vendo? Aí, a extração do ouro na França e a mineração de manganês na África do Sul, tá? É uma atividade simples de extração de minerais. A gente vê também de vegetais e a gente viu também de animais, certo? E aí a gente parte para o comércio, né? Que é o setor secundário. É por onde, né? É por comércio não, gente, desculpa. Indústria, tá? A indústria é o setor secundário. É por meio dela que a matéria-prima, ou seja, os produtos que são retirados da natureza, são transformados, né? Então, primeiro ele vem em forma de matéria-prima. Por exemplo, o trigo, ele é transformado na farinha de trigo, né? Que é utilizado para fazer o pão, que é utilizado para fazer o bolo, né? Os grãos de soja são transformados até fazer o óleo de soja, né? Então, entendam, a indústria é responsável pela transformação da matéria-prima, certo? Não esqueçam disso. E aí a gente tem as matérias-primas para as indústrias, como a tia já explicou, né? Depois que são retiradas da natureza, elas são enviadas para as indústrias, onde vão ser transformadas, né? E daí esse produto ele vai ser encaminhado para o comércio. Mas logo abaixo a gente tem uma pergunta muito importante. Qual é a diferença entre a produção industrial e a produção artesanal? Vamos entender essa diferença, né? Então, vamos ver a imagem, né? A imagem que está logo aí ao final da página 35. Para a fabricação de vasos de cerâmica, a matéria-prima utilizada é a argila, geralmente extraída das margens dos rios. A argila também é utilizada para a fabricação de tijolos, telhas e pisos, certo? E aí a gente vê que os vasos, né, de cerâmica podem ser produzidos de maneira industrial, né? Dessa forma, os vasos são produzidos em grande quantidade e para isso necessitam de máquinas, necessitam da indústria e equipamentos, né? Por isso que eles vão ser produzidos na indústria. E também do trabalho de muitas pessoas. Claro, né? Na indústria a gente tem muitos trabalhadores. Veja bem, a gente tem também outra forma de fabricar os vasos de cerâmica, que é o artesanal. Esse trabalho artesanal é um trabalho manual, ou seja, ele é feito com as mãos mesmo, né? Observem aí a imagem e vocês vão poder entender melhor do que a tia está falando. Vejam a imagem dos vasos que são produzidos nas indústrias e vejam a imagem do vaso que é produzido manualmente, né? Então, ele é feito com as próprias mãos, né? Diferentemente do que acontece na indústria, onde são produzidos por máquinas, tá? E aí, tem aqui um é verdade, vocês vão ler, tá? E vão responder esses quesitos, porque na próxima aula a tia vai comentar, certo? O comércio. O comércio é o setor terciário. Pronto, a gente já sabe que tudo que é produzido vai ser vendido aqui, né? Vai ser comercializado no comércio. Então, todo aquele produto do setor primário que passou por uma transformação ou não, né? Ele vai ser comercializado aqui no comércio.
Por isso a gente tem as lojas, né, onde estão à venda os produtos, a gente tem os supermercados, enfim, né? A gente tem uma infinidade de lugares onde a gente pode fazer compra desses produtos. A gente tem as padarias, a farmácia, os restaurantes, feiras, shoppings, e internet, né? Que hoje a gente conta com esse recurso de compra de produtos pela internet, por meio do e-commerce ou do comércio eletrônico. Então, está aí mostrando para vocês essa atividade do setor terciário, que é justamente a venda dos produtos que são produzidos lá no setor primário e no setor secundário, certo, gente? E aí a gente tem também a prestação de serviços, né? Que compõe também o setor terciário. O que seria isso, né? Então, esse setor de serviços, ele envolve os serviços que são prestados por profissionais por meio dos conhecimentos específicos. Tia, como assim? Não estou entendendo. Vamos lá. Os médicos, né, os dentistas, professores, advogados, enfim, jardineiro, pessoas que estudaram para trabalhar em uma área específica, né? Então, esse daí compõe o setor terciário também, né? Que é a prestação de serviços. Então, aqui no Brasil, o comércio e a prestação de serviços são as atividades econômicas que mais empregam profissionais. Então, vejam como são importantes essas atividades, certo? Está aí, ó, a esteticista, né? Com a paciente no consultório. A gente tem o professor, né? Que é muito importante para que a gente possa conhecer as coisas, aprender, né? A gente tem também o serviço de limpeza, os garis, e a gente tem o serviço de transporte de mercadorias, que a gente chama de transportadora, né? Geralmente, quando a gente faz uma compra pela internet, essa compra ela pode vir pelos correios ou por uma transportadora, né? Um caminhãozinho e tem aí o motorista que vai conduzir o produto até a sua casa, certo? Então, a gente viu aí os três setores da economia, tá? E eu vou deixar para vocês, além daqueles desafios, eu vou deixar a atividade das páginas 38 e 39 para que vocês façam hoje, certo? Combinado? Então, um super beijo e bons estudos!